Parte 8. Qual das duas revelações tem a prioridade? Quando surgem conflitos de compreensão entre a revelação geral e a revelação especial de Deus, qual das duas deve ser colocada em primeiro lugar? Para nós, a tentação seria de privilegiar a interpretação bíblica, porque a Bíblia é infalível. Mas se fizermos isso, estaremos desprezando a distinção que acabamos de fazer. A Bíblia é inerrante, mas nem todas as interpretações que fazemos dela são infalíveis. A história da apresentação do texto bíblico revela que a palavra infalível de Deus está tão sujeita às más compreensões de homens falhos como qualquer outra coisa. Da mesma forma, a história das artes e da ciência também expõe as más interpretações que os homens fizeram da revelação geral de Deus. E estas são tão feias quanto as que vemos nas falácias vistas na interpretação da sua revelação especial. Isso não nos deixa no impasse, pois sempre que houver um conflito entre a interpretação da Bíblia e uma compreensão atualizada da revelação geral de Deus, a prioridade deve ser colocada no geral sobre a interpretação que é mais correta. Às vezes, trata-se do nosso entendimento da revelação especial, a Bíblia, e às vezes do nosso entendimento da revelação geral, os fatos da natureza. Dependendo de qual é mais extensivamente comprovado, alguns exemplos nos auxiliarão a esclarecer esse ponto. Alguns intérpretes, com base nas citações bíblicas que falam que a terra teria 4 cantos, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, no verso 1, chegaram à conclusão errônea de que a terra seria plana. Entretanto, a ciência provou com certeza que essa interpretação estava errada. Portanto, neste caso, a precisão da interpretação da revelação geral leva precedência sobre qualquer tipo de incerteza que possa advir da interpretação destes versículos. Os 4 cantos podem ser compreendidos como uma figura de linguagem. E a Bíblia certamente faz uso deste tipo de linguagem, tal como quando fala dos olhos, pés e pernas de Deus. Outras pessoas, com base nas referências bíblicas ao nascente do sol, Juízes capítulo 1, versículo 15, alegam que o sol girava em torno da terra, ou com base no fato de o sol ter parado no céu, Juízes capítulo 10, verso 3. Entretanto, essa interpretação não é necessária, já que essas expressões podem simplesmente se tratar da forma como o observador localizado na face do planeta vislumbra o Sol. Além disso, desde a época do Copérnico existem razões muito boas para acreditar que o Sol não se move ao redor da Terra. Consequentemente, consideramos muito mais provável a interpretação heliocêntrica da palavra de Deus nesse assunto do que uma interpretação geocêntrica. Infelizmente, algumas pessoas estão mais propensas a acreditar em uma forma específica de interpretar a palavra de Deus, mesmo que envolva contradições lógicas. Entretanto, a revelação geral exige de nós, por força da lei e não da contradição, que alegações opostas não possam ser, ao mesmo tempo, verdadeiras. Portanto, não podemos crer que Deus é uma pessoa e 3 pessoas ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Assim, tanto no monoteísmo como no trinitarianismo, assim definidos, não podem ser ambos verdadeiros. Nós podemos e de fato cremos que Deus é composto de 3 pessoas em uma só essência. E mesmo que isso seja um mistério, não se trata de uma contradição. Consequentemente, podemos ter absoluta certeza de que qualquer interpretação da Bíblia que envolva uma contradição está errada. Mesmo assim, existem momentos em que uma interpretação da Bíblia deve realmente assumir a precedência, até mesmo sobre pontos de vista muito populares da ciência. A macroevolução é um bom exemplo. É virtualmente certo que a Bíblia não pode ser adequadamente interpretada ao ponto de acomodar a macroevolução. Ou, em outras palavras, é mais evidente o ensino bíblico de que Deus trouxe o universo à existência a partir do nada, de que ele criou todas as espécies básicas de animais e plantas, e de que ele, de forma direta e especial, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Apesar da evidência moderna em considerar o ponto de vista da teoria da evolução, em vez do contrário, os cristãos devem dar prioridade a essa interpretação altamente provável das Sagradas Escrituras sobre uma teoria extremamente improvável da macroevolução. Enriquecimento mútuo. Normalmente não ocorrem conflitos muito sérios entre interpretações largamente aceitas da Bíblia e o entendimento geral do mundo científico. Ao contrário, o que existe é uma troca mútua e enriquecedora para ambos os lados. Por exemplo, o conhecimento do conteúdo da Bíblia é essencial para a apreciação da maior parte das artes e da literatura ocidental. Além disso, a história bíblica e a história mundial, em muitas coisas, estão sobrepostas uma à outra de maneira significativa. E isso ocorre de tal forma que é impossível a uma ignorar a outra. Mais negligenciada é a relação entre a ciência moderna e a ideia bíblica da criação. Nesta conexão, é importante notar que o conceito bíblico de criação ajudou no surgimento da ciência moderna. É claro que no estudo das origens existe uma sobreposição direta e um enriquecimento mútuo entre os dados científicos e os dados fornecidos pela Bíblia. Na teologia, a interação entre os estudos bíblicos e outras disciplinas sempre deveriam ocorrer numa via de mão dupla. Nenhum dos lados deve promover um monólogo com o outro. Ambos devem estar engajados em um contínuo diálogo. Embora a Bíblia seja infalível, as interpretações que fazemos dela não são. Assim, as pessoas envolvidas em estudos do texto bíblico precisam ouvir ao mesmo tempo em que falam as outras disciplinas. Somente desta forma poderemos construir uma cosmovisão sistemática correta e completa. Resumo e conclusão. Os evangélicos acreditam que a Bíblia é essencial tanto para a organização do pensamento sistemático quanto para a apologética. Ela se constitui no único corpo de escritos infalíveis que temos. Ela fala com autoridade inerrante a respeito de cada um dos temas que mencionam, sejam eles espirituais ou científicos, do céu ou da terra. Entretanto, a Bíblia não é a única revelação que Deus fez à humanidade. Deus falou através da sua palavra, como também através do seu mundo. A tarefa do teólogo cristão é apropriar-se das informações de ambos, a fim de formar uma cosmovisão que inclua a interpretação teocêntrica da ciência, da história dos seres humanos e das artes. Contudo, sem que tenhamos a revelação de Deus, tanto a geral quanto a especial como base, esta tarefa é tão impossível quanto querer mover o mundo todo para que ele caiba no nosso ponto de apoio. Sem dúvida, na construção de uma teologia sistemática sólida, tanto a revelação especial quanto a geral nos são necessárias. Capítulo 5. Lógica, o pressuposto racional. A lógica trata dos métodos do pensamento válido. Ela revela como se auferem conclusões apropriadas a partir de premissas. Ela é um pré-requisito para todo pensar, inclusive todo pensar teológico. A lógica é um instrumento tão imprescindível que até mesmo quem a nega não consegue deixar de utilizá-la, pois ela é a parte integrante da estrutura do próprio universo racional. As leis fundamentais do pensamento. Existem 3 leis fundamentais de todo o pensamento racional. 1. A lei da não tradição. A é diferente de não A. 2. A lei da identidade. A é igual a A. 3. A lei do terceiro excluído, ou há ou não há. Cada uma dessas leis cumpre uma função indispensável na teologia. A lei da não contradição. Sem a lei da não contradição, não seríamos capazes de dizer que Deus não é não Deus. D não é não D. Assim, Deus poderia ser o diabo ou qualquer outro ser ante-Deus. A lei da identidade. Se a lei da identidade não tivesse força, não poderíamos dizer que Deus é Deus. D é igual a D. Sem ela, Deus não seria idêntico a si próprio. Ele poderia ser qualquer outra coisa que ele, não ele mesmo. Por exemplo, o diabo, o que é um absurdo completo.
a lei do terceiro excluído. De maneira similar, se a lei do terceiro excluído não existisse, não poderíamos afirmar que estamos falando de Deus ou não. Quando usamos o termo Deus, poderíamos estar nos referindo tanto a Deus quanto a outro ser qualquer. E isto claramente não faz sentido. Portanto, esses três princípios são necessários para todo pensar, inclusive todo pensar que se refere a Deus. E como a teologia é o pensar que se refere a Deus, ela não pode fugir da aplicação dessas três leis fundamentais do pensamento. Uma defesa das leis do pensamento. Por que deveríamos aceitar essas três leis? Na verdade, muitos a rejeitam, pelo menos quando são aplicadas em último nível. O Zen budismo, por exemplo, alega que o Tao, o final, vai além de todas as categorias, inclusive do verdadeiro e do falso. Então, como se poderiam defender os padrões primários do pensamento com tais críticas? Na verdade, as leis do pensamento são autoevidentes e não necessitam de qualquer tipo de defesa. No que se refere à lei da identidade, por exemplo, o predicado diz a mesma coisa que o sujeito. A é igual a A. Por isso, não há necessidade de nem se admite que seja preciso uma prova direta de algo patente. Uma vez que se entendam os termos, eles passam a falar por si mesmos. Por exemplo, uma vez que saibamos o que significa um triângulo e uma figura de três lados, não há mais necessidade de provar que um triângulo é uma figura de três lados. Deduz-se automaticamente pela intuição racional que é verdade. Entretanto, existe uma maneira indireta de defender as leis básicas do pensamento como autoevidentes. Isso pode ser demonstrado no fato de que elas não poderem ser negadas sem que elas mesmas sejam utilizadas. Isto é, qualquer tentativa de negá-las acaba sendo autodestrutiva. E como dizer, eu penso que sou incapaz de fazer, ou eu sei que sou incapaz de fazer, ou o meu argumento é que sou incapaz de argumentar. Em todos os casos citados, a pessoa está fazendo exatamente o que ela alega ser impossível. Da mesma forma, se a lei da não contradição não tivesse força, teríamos que o que é verdadeiro também poderíamos ser não verdadeiro, isto é, falso. Mas isto é autodestrutivo, pois esta própria frase alega ser verdadeira e não falsa. Se ela não alegasse ser verdadeira, ela deixaria até mesmo de estar no campo da verdade e poderia ser desprezada por todos os que buscam a verdade. As leis da inferência racional. Além das três leis fundamentais do pensamento, existem as leis da inferência válida, pelas quais uma conclusão pode ser apropriadamente atingida a partir de premissas fornecidas. As leis da inferência se agrupam em duas categorias mais abrangentes: a lógica dedutiva e a indutiva. A validade dessas leis é diretamente dependente da lei da não contradição, pois se essas inferências racionais necessárias não são válidas, segue-se que temos uma contradição. A lógica dedutiva. O pensamento dedutivo ocorre quando uma proposição é corretamente deduzida ou tirada a partir de outras. Por exemplo, 1. Se A está totalmente contido em B, e 2. Se B está totalmente contido em C, segue-se que 3. A está totalmente contido em C. Se A não está contido em, na classe D, C, estamos diante de uma contradição, pois B estaria tanto dentro de C, de acordo com a segunda premissa, quanto fora de C. Se B está dentro de C, então A também precisa estar dentro de C, já que A está dentro de B. Sem dúvida, é uma contradição ao mesmo tempo ter e não ter A dentro de B, de acordo com a primeira premissa. O mecanismo pelo qual uma proposição pode ser corretamente extraída de outras é chamado silogismo. A lógica dedutiva pode ser apresentada de três maneiras: 1. Silogismos categóricos. 2. Silogismos hipotéticos. 3. Silogismos disjuntivos. Os silogismos categóricos. Um silogismo categórico incondicional é aquele que em uma proposição categórica incondicional é deduzida a partir de duas outras proposições categóricas.
Existem regras para o silogismo categóricos que precisam ser observadas a fim de que se extraiam as conclusões corretas. Pois, se estas regras não forem levadas a sério, teremos que a lei inegável da não contradição estará sendo violada logo de início. Estas regras silogísticas e as falácias que as violam podem ser compreendidas se algum dos termos essenciais forem definidos. Proposições. A proposição é uma declaração que afirma ou nega alguma coisa. Ela é composta de um sujeito. O sujeito da afirmação / negação é um predicado. E uma cópula é ou não é. Juntando tudo, o sujeito pode ser universal ou particular. A combinação dos tipos universal e particular com as afirmativas negativas gera 4 tipos de proposições. A afirmativa universal: todos os seres humanos são pecadores. E a negativa universal: todos os seres humanos não são pecadores. Ou nenhum dos seres humanos é pecador. A afirmativa particular: alguns seres humanos são pecadores. A negativa particular: alguns seres humanos não são pecadores. Distribuição: nas proposições do tipo A, afirmativa universal, o sujeito é distribuído e o predicado não. Tome, por exemplo, uma proposição similar à que acabamos de ver. Todos os seres humanos são racionais. O sujeito é distribuído porque a expressão todos os seres humanos engloba todos os elementos dentro dessa classe. E o predicado não é distribuído porque racionais engloba somente alguns da sua classe. Existe, afinal de contas, outros seres racionais, tais como os anjos e o próprio Deus. A distribuição D ou não distribuição ND dos termos de todos os 4 tipos diferentes de proposição ocorre da seguinte forma: A, todo S, D e P, não D. O silogismo categórico contém 2 proposições a partir das quais uma terceira é deduzida. O silogismo como um todo contém 3 termos: um termo sujeito, TS, um termo predicado, TP, e um termo intermediário, TI. O sujeito e o predicado são o sujeito e o predicado da conclusão. O termo intermediário ocorre uma vez em cada premissa, junto com uma ocorrência de cada sujeito e predicado. A inobservância de qualquer uma das 7 regras que regem o silogismo categórico nos leva a uma conclusão inválida, significando que a conclusão não segue as premissas, independentemente de aparentar estar correta. 1. É preciso haver somente 3 termos. 2. O termo intermediário deve ser, pelo menos uma vez, distribuído. 3. Os termos distribuídos na conclusão devem ser distribuídos nas premissas. 4. A conclusão sempre segue a premissa mais fraca, isto é, as negativas e particulares. 5. Nenhuma conclusão surge de 2 premissas negativas. 6. Nenhuma conclusão surge de 2 premissas particulares. 7. Nenhuma conclusão negativa surge de 2 premissas afirmativas. As falácias do silogismo categóricos. De maneira semelhante, envolver-se em qualquer uma das 4 falácias do silogismo categóricos leva a uma conclusão inválida. 1. A falácia do maior ilícito é aquela que, em termo maior, é distribuído na conclusão, mas não na premissa. 2. A do menor ilícito é aquela em que o termo menor é distribuído na conclusão, mas não na premissa. 3. A do intermediário não distribuído é aquela em que o termo intermediário não é pelo menos uma vez distribuído. 4. As dos 4 termos é aquela em que não há 3 e somente 3 termos no silogismo. Aqui também são incluídas as falácias do intermediário ambíguo e do intermediário equivocado. E claro que o termo intermediário deve aparecer somente uma vez em cada uma das premissas, mas nunca na conclusão. Se não for assim, ocorre uma falácia de formato. Os silogismos hipotéticos. Os silogismos hipotéticos são construções argumentativas do tipo se, então. Por exemplo, se A, temos B.
Se Deus é completamente justo, então ele precisa punir todos os pecadores. 2. Deus é completamente justo. 3. Logo, ele precisa punir todos os pecadores. Existem somente duas maneiras de extrair conclusões válidas de silogismo hipotético. Afirmando o antecedente, a parte da frase que vem antes do então. 2. Negando o consequente, a parte da frase que vem depois do então. O exemplo acima a respeito do pecado e da justiça de Deus é do tipo que afirma o antecedente, chamado de modus pollen, e o seguinte é do tipo que nega o consequente, chamado de modus tollens. Se o Alcorão é a palavra de Deus, então ele não pode errar. 2. O Alcorão contém erros. 3. Logo, o Alcorão não é a palavra de Deus. Silogismo disjuntivos. Os silogismos disjuntivos são construções argumentativas do tipo ou. Ele assume o seguinte formato: e ou há, ou não há, mas nunca ambos. 2. Não é não há. 3. Logo é há. Para fazermos uso de um exemplo teológico. O Deus é existente ou não existente. 2. Deus não é não existente. 3. Logo, Deus é existente. Há dois modos de chegar a uma conclusão válida a partir de um silogismo disjuntivo: ou negando uma alternativa, ou negando a outra alternativa. Uma alternativa é uma afirmativa que está em um dos lados do ou. Esses três formatos do pensamento lógico, categórico, hipotético e disjuntivo são constantemente usados na teologia, e sem eles seria impossível fazer teologia, já que se constituem nas regras do pensar racional, e a teologia sistemática é uma forma de pensamento racional. A lógica indutiva. Outro tipo de lógica é o que chamamos de argumentação indutiva. Apesar de Aristóteles ter escrito a respeito da argumentação indutiva, ele ficou mais conhecido por sua lógica dedutiva. As lógicas indutiva e experimental foram mais plenamente desenvolvidas por Francis Bacon, o pai do pensamento científico moderno, e John Stuart Mill. A natureza da argumentação indutiva. De maneira geral, enquanto a argumentação dedutiva vai no geral em direção ao específico, a indutiva vai do específico em direção ao geral. Por exemplo, a lógica dedutiva precede da afirmativa geral de que todos os seres humanos são seres racionais. E nota que 2. Maria é um ser humano, até chegar à conclusão específica de que 3. Maria é um ser racional. A lógica indutiva começa com um qualquer número de particulares e faz uma generalização a respeito deles. Por exemplo, seres humanos como Janaína, João, Valquíria, Tiago e outros têm todos duas pernas e caminham com o tronco ereto. Portanto, todos os seres humanos caminham igualmente ereto. E claro que, diferentemente da lógica dedutiva, não se pode estar absolutamente certo da conclusão, já que não temos a oportunidade de observar todos os seres humanos. Portanto, a conclusão indutiva é generalizante. Ela é uma projeção ou extrapolação que se faz. Como todos os seres humanos que observamos apresentam duas pernas e caminham eretos, temos que mesmo aqueles que não podemos observar provavelmente fazem a mesma coisa. E claro que existe um mecanismo chamado de indução perfeita, pelo qual cada exemplo específico já foi examinado. Neste caso, podemos ter certeza absoluta da conclusão. Por exemplo, cada uma das moedas no meu bolso são de 10 centavos. É uma afirmativa que certamente pode ser confirmada, já que o meu bolso tem um volume limitado e eu posso verificar cada uma das moedas que ali estão. Da mesma forma, a Bíblia contém uma quantidade limitada de informação e a totalidade dela pode ser examinada. Portanto, podemos chegar a um certo nível de certeza a respeito do que ela ensina se fizermos o escrutínio minucioso de todos os seus versículos. A existência de um ser capaz de passar uma revelação. A existência de um ser capaz de receber uma revelação. A existência de um meio por intermédio do qual esta revelação possa ser transmitida.
Um Deus teísta é capaz de transmitir sua revelação? Como existem boas razões para crermos na existência de um Deus nos moldes teístas, o primeiro pressuposto para a revelação divina é uma realidade. O Deus teísta é onisciente, sabe todas as coisas e, portanto, tem a verdade a revelar. Além disso, ele é onipotente, é detentor de todo o poder e, desta forma, tem a capacidade de criar meios para revelar esta verdade. 2. Os seres humanos são capazes de receber esta revelação? De acordo com a Bíblia, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, são parecidos com ele, no sentido de que são seres morais. Seres assim têm a capacidade de receber uma revelação racional e moral da parte de Deus. A teologia evangélica afirma que esta revelação pode ser encontrada tanto na natureza quanto na Bíblia. E vimos que ela pode ser encontrada na natureza em função do fato de podermos descobrir, por intermédio das razões, as verdades a respeito da existência da natureza de Deus. A revelação especial foi dada por Deus nas Sagradas Escrituras, será discutida posteriormente. Será suficiente de momento, teonomia literalmente significa lei de Deus. E é a visão de que a lei do Antigo Testamento continua vigente na nossa época e se constitui na base divinamente escolhida para o governo civil.